Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre sua vida. Amém? O amém foi fraquinho, mas tá bom. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 3. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, nós vamos ler os versículos do 1 até o 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 1 a 11. Atos, capítulo 3, versículos de 1 a 11. A palavra do Senhor diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo a ele Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente seus pés e artelhos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Vamos orar? Pela sua presença comigo e vamos orar. Senhor, nós pedimos que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração, Senhor. Nós queremos que o Teu Santo Espírito invada o nosso ser e tome o lugar principal. Nós queremos que o pecado seja destronado de nós e que só Tu venhas a reinar. Senhor, que nessa noite haja salvação nessa casa, acima de qualquer outra coisa, que a Tua bênção esteja sobre nós. Bênção essa que nos livra dos pecados, Senhor, nos livra da condenação. Essa é a maior bênção que queremos essa noite, Senhor. Nós queremos ser visitados por Ti, Senhor. Fala conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse episódio é muito conhecido. É o momento em que Pedro e João, eles ministram a cura a um aleijado, a um coxo, uma pessoa que havia nascido com uma má formação e nunca tinha andado em toda a sua vida. Mas esse episódio não começa aqui e nem termina aqui. Nós precisamos nos lembrar que Atos dos Apóstolos, desde o capítulo 1, está contando após a morte de Jesus. Deus o abençoe. Está contando logo após a morte de Jesus, como ele havia subido ao céu, como a partir de então ele havia deixado a sua igreja, mas não havia deixado a sua igreja sozinha. Ele havia prometido o Espírito Santo. Então Atos no capítulo 2 tem uma manifestação
única na história da igreja, em que o Espírito Santo de Deus, como línguas repartidas de fogo, é manifestado entre aquelas pessoas, e uma grande multidão de diversos países, de diversos povos diferentes, todos eles ouvem, cada um do seu próprio idioma, a palavra de Deus sendo pregada. E uma grande maravilha foi feita naquele dia, porque milhares de pessoas se converteram a Jesus. Milhares de pessoas deixaram os seus pecados e então passaram a seguir a Jesus. A igreja, diante daquele poder, diante daquela manifestação, são as nossas crianças. E então, a igreja, diante daquele poder maravilhoso, ela estava passando por um momento único na história, do cristianismo. Haviam milhares de pessoas que haviam deixado as suas casas, que estavam em Jerusalém e que queriam aprender mais da palavra de Deus, e a igreja abraçou essas pessoas de tal forma que elas eram sustentadas pelos cristãos. Foi um momento único na história do cristianismo, em que as pessoas vendiam aquilo que tinham para manter os pobres, ajudar aqueles que estavam fora de suas casas. Que momento maravilhoso! E não apenas a conversão, mas era um momento tão diferente, era uma pregação diferente que os judeus de todas as partes do mundo nunca tinham ouvido, não conheciam, e agora eles estavam aprendendo, e era necessário que a autoridade de Jesus fosse reafirmada. E o que fazia com que havia algumas características que faziam com que aquela manifestação de Jesus fosse confirmada. E não era simplesmente os milagres. Os milagres que aconteceram aqui, de fato, testificavam que aqueles discípulos, aqueles apóstolos agora, faziam e falavam em nome e na autoridade de Jesus. Mas não eram apenas os milagres, e não eram apenas a oração em línguas. Nós não podemos limitar o poder de Deus a duas manifestações apenas. Nós precisamos entender que a graça de Deus ela é multiforme, ela tem infinitas formas, e nós precisamos entender que o poder de Deus, quando vem a nós, o poder de Deus, quando começa a transformar os homens e mulheres, ele se manifesta de infinitas formas. Mas temos alguns fundamentos, alguns princípios que nós não podemos deixar de lado. Não queira limitar o seu Deus, não queira limitar e colocar o seu Deus numa caixinha pequenininha de promessa. Deus é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos ou pedimos. Mas não queira também achar que Deus vai fazer coisas que não estão descritas na Bíblia. Tudo o que Deus vai fazer por nós já está descrito na palavra de Deus, e nós precisamos encontrar o fundamento daquilo que Ele vai fazer por nós. Então nós precisamos ter cuidado, porque alguns querem limitar demais a Deus e outros querem ampliar demais aquilo que Deus vai fazer. Nós, como cristãos, precisamos buscar um equilíbrio, e são essas virtudes que quero falar a vocês e anunciar nessa noite, que são virtudes fundamentais para um homem e mulher que quer viver na presença de Jesus. Virtudes fundamentais que não podem faltar em sua vida e que serão características que vão mostrar de fato se as pessoas têm andado com Jesus ou não. Quero então, não estar exatamente na ordem que se apresenta no texto, mas quero começar dizendo a você que a principal e primeira característica de uma pessoa que anda com Jesus, ela se converteu dos seus maus caminhos. Se você der uma olhada comigo em Atos, capítulo 3, mas o versículo 26, Pedro havia feito um discurso, e o final do seu discurso, ele diz o seguinte: tendo Deus ressuscitado ao seu servo, enviou primeiramente a vocês, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades, ou dos seus maus caminhos. Pedro está dizendo o seguinte:
eu anuncio a Jesus, e eu tenho uma bênção muito especial para vocês. Jesus que se apresentou a vocês tem uma bênção incrível, tem uma bênção que vocês não conhecem ainda, tem uma bênção sobrenatural. E irmãos, como pessoas andam atrás de bênçãos e bênçãos, como as pessoas querem ser abençoadas. O problema é que as pessoas têm procurado a bênção errada. O problema é que as pessoas têm ido atrás daquilo que só pode ser visto nesse mundo. Tem pessoas tentando reduzir Jesus àquele que dá um carro 0 quilômetro. Isso aí você pode comprar com um carnê, financia em 72 vezes. Procura o Banco do Brasil, o Sr. Vieira está aqui, ele consegue financiamento a juros baixos. No Santander também, cadê o deles? Procura aí, você consegue financiar. Você não precisa de Jesus para ter carro zero. Tem gente tentando reduzir Jesus à compra da casa própria. Você não precisa de Jesus para comprar a sua casa própria. Faz um consórcio, recomendo. Baratinho, demora às vezes, mas é barato, mais barato o financiamento. Mas você pode financiar também. Tem gente tentando reduzir Jesus a uma viagem. Tem gente tentando reduzir Jesus a uma reforma da casa, coisas materiais. Coisas que as pessoas têm conseguido sem Jesus, coisas que as pessoas têm conseguido sem sequer acreditar em Deus, e que às vezes usam Jesus como desculpa para o seu fracasso, colocam Jesus na frente do seu fracasso. Pessoas que não conseguem fazer grandes coisas, dizem: não, Jesus vai dar. Querido, se esforça, trabalha. A grande bênção que nós buscamos, acima de qualquer outra coisa, é essa que está sendo anunciada por Pedro, para abençoar vocês, no sentido de que cada um se aparte do seu mau caminho. Entenda o que vou dizer: você, por suas próprias forças, não vai conseguir se afastar dos seus maus caminhos. Você pode tentar, pode se esforçar, mas você não vai conseguir se afastar do pecado. Você pode tentar fazer o que quiser, mas você será um escravo do pecado, a não ser que Jesus liberte você. Você será um escravo do pecado, a não ser que Jesus liberte você. E não há nada que você possa fazer em contrário. Não há psicólogo que possa te ajudar, não há remédio que possa te ajudar, não há ninguém que possa te livrar do pecado, a não ser Jesus. Não há ninguém. É por isso que essa é a grande bênção que nós esperamos de Jesus. Ainda que nós venhamos a perder carro, casa, qualquer bem material, mas ninguém poderá tirar você da mão de Jesus. Essa é a bênção que queremos, essa é a bênção que precisamos, essa é a bênção que esperamos. E os verdadeiros homens de Deus e mulheres de Deus, que têm esperado genuinamente no Senhor, que têm desejado realmente Deus em suas vidas, têm reconhecido os grandes pecadores que são, e têm desejado a graça soberana de Deus, e dito: Senhor, me livra dos meus pecados. É isso que importa. Essa é a bênção que quer, essa é a bênção que deseja. Se esse não tem sido o principal desejo do seu coração, meu irmão, você ainda não experimentou o poder de Deus. Se o desejo de ser abençoado e afastado das perversidades, dos maus caminhos, do pecado, não tem sido o principal desejo do seu coração, está faltando mais de Deus na sua vida. Eu sei que muitas pessoas aqui que me ouvem nessa noite querem mais de Deus na sua vida, mas o pecado faz uma separação entre nós e Deus. O pecado faz um muro de separação entre nós e Deus. E enquanto nós não nos livrarmos do pecado, nós não teremos mais de Deus. Eu
pouco parafrasear o texto bíblico e dizer que o pecado é como se fosse uma grande represa, com uma grande quantidade da água que vem do trono de Deus lá atrás. E a não ser que Jesus derrube este pecado, as bênçãos de Deus continuarão acumuladas lá atrás. O poder de Deus continuará acumulado lá atrás. O que Deus tem de bom para você continuará acumulado lá atrás. Por isso, a primeira coisa que você precisa desejar ardentemente no seu coração é o arrependimento dos seus pecados. É que você se livre dos seus pecados. E essa grande bênção já foi dada por Cristo na cruz. E é isso, essa era o grande anúncio que estava sendo feito neste dia. Apesar de ter sido feito um grande milagre, Pedro está olhando lá, Pedro e João que estão ali, no versículo 10 que nós lemos, eles reconheceram que aquele homem que estava sentado, ele era coxo. Eles se encheram de admiração e assombro, eles ficaram atônitos, diz a palavra de Deus, eles ficaram alegres, felizes, surpresos, mas não ficaram convertidos. Pedro não se limitou a fazer um milagre. O milagre chamou a atenção daquelas pessoas, o milagre apontou para aqueles discípulos, dizendo: esses estão realmente com Jesus. Mas o que Pedro fez então foi começar a anunciar a palavra de Deus. Depois disso, o que Pedro fez foi dizer: pessoal, vocês estão maravilhados disso aí? Não é pelo nosso poder, o próprio poder que a gente está fazendo. Continua lendo o texto, estude em casa, você vai ver que não é pelo nosso próprio poder que nós estamos fazendo isso. Nós não somos super apóstolos, nós não somos homens poderosos, nós não somos nada. Tudo isso está sendo feito aqui é pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E agora nós vamos anunciar a vocês que Jesus morreu. E vocês o mataram, diz o texto bíblico. Mas não se preocupem, a morte de Jesus foi plano de Deus. Vocês fizeram isso porque eram ignorantes. Mas agora vocês precisam se converter. Mas agora vocês precisam, diz o versículo 19, arrepender-se e converter-se para que sejam cancelados os vossos pecados. O sinal miraculoso ali foi apenas um sinal para dizer: lembra de Jesus? Esses aqui estão no nome dele também. Mas o milagre não era suficiente para salvar aquelas pessoas que ficaram maravilhadas. Pedro precisa continuar anunciando a pregação do arrependimento, dizendo: arrependam-se e convertam-se para que sejam cancelados os vossos pecados. Diz aí no versículo 20 ainda: para que na presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Arrependimento é o centro da pregação do Evangelho. Arrependimento é o centro da mensagem de Deus. A principal característica de pessoas que têm se encontrado com o poder de Deus é arrependimento. É arrepender-se. Mas a palavra de Deus ainda continua dizendo, e assim voltamos ao texto que lemos inicialmente, e quero dizer que uma segunda característica daqueles que têm andado com Jesus, que se encontraram com Jesus, é que essas pessoas estão prontas para abençoar aqueles que precisam. Diz o versículo 6 que Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Sabe, tem pessoas achando que primeiro precisam receber a bênção de Deus para depois começar a abençoar. Tem gente achando que primeiro vai receber bênçãos materiais para depois começar a distribuir com os outros. Se você está achando isso, você ainda não entendeu o
que Jesus tem anunciado. Foi o próprio Jesus quem disse: mais bem-aventurada a coisa é dar que receber. E talvez você diga assim: pastor, mas eu não tenho nada, eu sou pobre. Você está achando que o reino de Deus se faz com dinheiro? Você está achando que o reino de Deus se faz com bens materiais? Você está achando que Deus está precisando do seu saldo bancário? Deus é o dono de todo o ouro e de toda a prata. É dele, e Ele dá a quem Ele quiser. Deus não precisa do seu próprio dinheiro. Deus não precisa daquilo que você tem. É Ele quem dá todas as coisas. Ou quem será que primeiro deu a Deus para que depois recebesse dele? Pedro e João entenderam que no reino de Deus você precisa dar o que você tem. Eles não tinham ouro, não tinham prata, mas tinham fé. Eles não tinham nada, mas eles tinham andado com Jesus e tinham aprendido de Jesus. Talvez você não tenha o poder que esses homens tinham, mas tenha certeza que Deus te entregou muitas coisas, as quais você pode compartilhar. Você precisa começar a olhar para o que você tem e pensar: como é que eu vou ajudar as pessoas com isso que eu tenho? Porque eu digo e insisto, Deus já nos deu tudo o que é necessário para a salvação e não nos falta nada. Para a salvação nossa e para a salvação daqueles que estão à nossa volta. E não nos falta nada. Mas você precisa começar a abrir a sua boca e compartilhar. Você precisa começar a desapegar. Você precisa começar a amar o próximo. Você precisa começar a se entregar, a se doar mais. Você precisa começar a ouvir mais. Talvez você não saiba falar nada. Você pode dizer assim: pastor, eu não sei pregar. Não sei pregar, pastor. Eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho levanta-te e anda, eu não tenho nada. Mas talvez você possa sentar e ouvir uma pessoa que precisa ouvir. Quantas pessoas que precisam simplesmente de um pouco de atenção? Quantas pessoas eu conheço que disseram que foram impactadas porque chegaram numa igreja e foram simplesmente bem recebidas, foram amadas, foram tocadas pelo calor humano, só isso. Me lembro de uma pessoa, de um testemunho muito comovente, que era uma pessoa que dizia que estava muito sozinha, e ela, então, após se tornar cristã, ela passou a entender o que era família. Mas no meio do testemunho dela, ela dizia uma coisa que me chamava muita atenção. Ela morava em São Paulo, e ela falava assim: apesar de eu pegar o metrô lotado e ter milhares de pessoas sozinhas, milhares de pessoas à minha volta, o lugar em que eu me sentia mais sozinha era exatamente quando eu estava ali no meio da multidão. E ao chegar em casa, o único calor que eu sentia era da lâmpada da minha luminária quando eu começava a fazer os meus estudos. E então ela contou que quando conheceu Jesus, e o que mais tocou na sua vida não foi necessariamente a pregação da palavra de Deus, não foi necessariamente o pastor que pregava no culto, mas foram os abraços que ela recebia no final do culto, foram as pessoas se preocupando com ela, ela começou a perceber que havia algo diferente naquela comunidade, simplesmente porque as pessoas olhavam para ela. Porque é impressionante, se você andar em São Paulo, você vai andar no meio da multidão, as pessoas não olham para você, elas não sabem que você está ali.
E eu, quando comecei a perceber isso nos últimos dias, antes de me mudar de São Paulo para São Carlos, eu tinha isso muito no meu coração, que eu estava me tornando uma pessoa fria, amargurada, e a cidade de São Paulo estava acabando comigo. E esse era um dos propósitos, porque eu colocava diante de Deus que eu queria ir embora daquela cidade o mais rápido possível. Eu me lembro que 2 ou 3 meses antes de eu me mudar de São Paulo para São Carlos, eu estava passando pelo viaduto do Chá, sim, pelo viaduto Santa Efigênia, desculpa, estava passando pelo viaduto Santa Efigênia, e havia uma senhora, ela estava lá em cima do viaduto, ela estava com uma perna para lá, outra perna para cá, e eu passei, e quando eu olhei, eu falei, nossa, essa mulher vai pular. Dei 5 passos, e parei e falei, eu me tornei um monstro, porque eu acabei de ver que uma pessoa vai pular, e não me aconteceu nada. Então eu virei de volta, e eu vi que várias pessoas passavam para lá e para cá, e essa mulher, ela olhava assim, e eu tive a certeza que ela simplesmente estava perguntando, ninguém vai olhar o que eu estou fazendo? E então eu parei, eu não sabia, eu olhando para ela, ela olhou para mim, eu fiquei durante alguns segundos olhando para ela, e meu coração estremeceu, porque eu pensei, eu não sei o que ela está querendo, se ela está querendo simplesmente um pouco de atenção para alguém ver que ela pulou, ou se ela está querendo que alguém converse com ela. Então eu fiquei num dilema, vou em direção a ela e tento conversar, ou fico aqui parado, porque pode ser que eu vá na direção dela e ela pule, ou pode ser que ela volte, eu não sabia o que fazer. E nesse tempo em que eu fiquei ali olhando para ela durante alguns segundos, foi o tempo em que um policial veio por trás dela, enquanto ela olhava para mim, foi o tempo em que o policial veio por trás dela e segurou e não deixou com que ela pulasse. E nessa hora eu só consegui, meu coração já quase transformado num coração de paulistano, eu só falei, ufa, ela não morreu, virei as costas e saí, e fui embora. Mas aquilo mexeu muito comigo. Era uma pessoa que precisava de atenção, e eu demorei tanto para perceber isso, e vi que pessoas passavam de lá para cá e não olhavam para ela, poucos se importavam se ela ia pular ou não. No nosso meio, graças a Deus, não sei de ninguém que esteja nessa situação, mas nós não podemos deixar que isso aconteça. O mínimo que você tem, você precisa entregar na salvação das pessoas. Nem que seja simplesmente olhar para ela, nem que seja simplesmente dizer, olha para mim, vamos conversar. Isso você tem. Talvez você tenha simplesmente alguns pães e alguns peixes. Talvez você olhe para a multidão e fale assim, esses pães e esses peixes que eu tenho na minha mão não vão alimentar essa multidão. Entrega o pouco que você tem para Jesus e deixa Jesus agir, só isso. Você pode dizer, eu não tenho nada. É exatamente isso que Deus quer de você, que você perceba que não tem nada e dele é tudo. Porque esses apóstolos, se eles achassem que eles tinham alguma coisa, eles estariam ali se proclamando, dizendo, realmente nós somos poderosos, nós somos aqui os apóstolos, nós somos os bons, nós aqui temos o poder, vem para a nossa igreja porque aqui é cheio do poder. Mas esses apóstolos, reconhecendo que não tinham nada, eram capazes de dizer que qualquer coisa era fruto do poder de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus cria tudo a partir do nada, e enquanto você não se tornar nada na presença de Deus, Deus não vai criar nada em você. Reconheça diante de Deus que você não tem nada, e tudo que você tem vem dele, e a partir disso, Deus vai começar a transformar a sua vida. Os homens e mulheres que têm andado com Jesus pegam o pouco que têm e entregam, porque sabem que não tem nada.
eles não estão limitados aos seus recursos, eles não estão limitados ao seu próprio poder, eles não estão limitados às suas limitações de agenda, de afazeres. Eles estão dispostos a entregar tudo o que têm para Jesus. Mas ainda há uma terceira característica de homens e mulheres que andam com Jesus, que quero ressaltar, que está lá no capítulo 4, no versículo 13. Depois de Pedro e João terem feito esse milagre, eles foram presos. E a gente achando que quem está na bênção não sofre perseguição. Muito pelo contrário, quem está na bênção é que é visado pelo inimigo. Então os inimigos de Jesus se apoderaram de Pedro e João e interrogaram aqueles homens. Eles queriam proibir que eles pregassem, mas o capítulo 4, versículo 13, diz assim: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Deixa eu te falar uma coisa importante, presta bem atenção nisso. O reino de Deus não é feito por doutores, o reino de Deus não é feito por pessoas que têm cursos acadêmicos, o reino de Deus não é feito de pessoas que são capazes de fazer declarações filosóficas, teológicas. O reino de Deus é feito por pessoas que andam com Jesus. Eu dou graças a Deus porque o Senhor teve misericórdia de mim e me fez um pregador. Mas eu não sou pregador porque eu fiz uma faculdade teológica, porque eu fiz isso ou aquilo. Sou pregador porque Deus teve misericórdia de mim. E eu ouço muitos pregadores que não têm curso, que não têm nada e que pregam com ousadia a palavra de Deus. Eu, quando vejo isso, eu falo: o Senhor teve misericórdia de mim, porque eu sou tão burrinho, tão pequenininho, que eu precisei fazer faculdade, eu precisei fazer um monte de coisa. E eu vejo pessoas que não têm nada disso e que pregam a palavra de Deus, e pessoas se convertem, pessoas são salvas, e o poder de Deus se manifesta. Na quinta-feira de manhã eu vim aqui acompanhar o trabalho dos moradores de rua, inclusive insisto e recomendo, trabalho abençoado. E eu vi homens ali, homens e mulheres, pregando a palavra de Deus. Não costumo muito citar por nomes, mas vou mencionar dois, poderiam ser outros. O irmão Milton que está ali, dá um tchauzinho, irmão Milton. Não é para a sua glória não, para a glória de Deus. O irmão Moacir que está por aí, em algum lugar. Pessoas que não têm um doutorado, pessoas que não são capazes de fazer declarações teológicas, proposições teológicas profundas. Vocês nunca vão ver o nome desses dois homens num comentário bíblico, assinando uma enciclopédia bíblica em 3 idiomas, mas homens que têm anunciado a palavra de Deus, e pessoas têm sido salvas. Pessoas que você olha e diz assim: nunca estiveram numa faculdade teológica, mas estiveram com Jesus. Homens que têm entregado e dedicado a vida no altar de Deus. Isso é o mais importante. E é isso que dá autoridade para que preguem a palavra. Irmão e irmã, você tem medo de pregar a palavra de Deus? Você acha que você não consegue? Anda com Jesus. Quando você andar com Jesus, você vai ver coisas maravilhosas. Você vai ver coisas que você não acredita. Você vai ver coisas que as pessoas vão duvidar.
E aí você começa a anunciar aquilo que você tem visto de Jesus. Só isso. Só isso. Porque quando você fala aquilo que Jesus fez, ninguém pode questionar. Quando a gente fala, e eu vi muitas vezes pecadores, os piores que você possa imaginar, se convertendo a Jesus. É por isso que eu anuncio e digo: Jesus pode transformar qualquer pessoa, porque eu vi. Jesus, ele pode mudar qualquer situação. Eu não aprendi isso nos livros, eu não aprendi isso nas cadeiras de uma faculdade teológica, eu aprendi isso pregando o Evangelho. É claro que é muito mais bonito e fica muito mais legal quando a gente faz uma teologia certinha, mas não adianta ter teologia certinha se você não andou com Jesus. E quando você tem uma teologia certinha e andou com Jesus, você vai entender que a sabedoria não é dada por um banco de escola. A sabedoria é dada de joelho no chão. A sabedoria é dada quando você começa a andar com Jesus. Sabe por que você tem dificuldade de pregar a Jesus? Porque você não tem ousadia. Porque o dia que você abrir a sua boca e começar a falar em nome do Jesus em que você anda, você vai ver que a autoridade vai fluir da sua boca. Porque não é no seu poder, não é na sua autoridade, não é no seu próprio nome, é no nome de Jesus. As pessoas precisam reconhecer não quem você é, mas precisam reconhecer que você andou com Jesus. O nome de Jesus tem que aparecer antes do seu nome. As pessoas não precisam reconhecer quem é você, as pessoas precisam reconhecer quem é Jesus. Se você tem andado com Jesus, se você já tem se arrependido dos seus pecados, se você já tem disposto a entregar tudo o que você tem a Ele, deixa que o resto Ele faz. Claro que se você for uma pessoa limitadinha igual eu, e Jesus te chamar para estudar, para se preparar, vai e não olhe para trás, vai em frente. Agora, se Ele não te chamou ainda, não fique com medo. Se Ele não te chamou para uma faculdade, não fique com medo. A graça de Deus se manifesta de formas infinitas. A graça de Deus se manifesta de formas que nós não podemos imaginar. A graça de Deus vai se manifestar pela sua vida de formas que você não é capaz de imaginar. Creia nisso. Não fique achando que o poder de Deus vai se manifestar através da sua vida só assim ou assado. Ela vai se manifestar de muitas maneiras, de infinitas maneiras. Deixe apenas Deus agir na sua vida. Seja apenas aquele a quem Deus vai usar. Por isso, já caminhando para o final, digo que a sua oração não deve ser usa-me. A sua oração deve ser: Senhor, me torna alguém que o Senhor possa usar. Não diz apenas usa-me, diga: Senhor, me faz alguém que o Senhor possa usar. Não diga apenas: Senhor, usa-me, diga: Senhor, eu quero ser alguém que se livra das perversidades, do mau caminho. Diga: Senhor, eu quero me libertar do pecado. Não diga usa-me, diga: Senhor, me abençoa. Mas não me abençoa com carro, com casa, nada disso. Senhor, me abençoa com a libertação dos pecados. Antes busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão
Busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, antes de orar, Senhor, usa-me, Senhor, me torna alguém que o Senhor possa usar. E antes de dizer, Senhor, usa-me, diga, Senhor, eu entrego a Ti qualquer coisa que eu possa ter, porque tudo vem de Ti, nada do que eu tenho é meu. Antes de orar, Senhor, usa-me, diga, Senhor, eu Te entrego tudo, tudo. Nada do que eu tenho é meu, mas eu Te entrego, para que o Senhor possa usar. Mesmo que você olhe, Senhor, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu quero ter fé em Ti, só isso. Antes de orar, Senhor, usa-me. Ora, Senhor, eu quero andar contigo. Eu quero andar contigo, Senhor. Eu quero aprender de Ti. Eu quero ser surpreendido com o Teu poder. Senhor, eu quero me parecer contigo de tal forma que as pessoas venham olhar para mim e dizer, esse aí anda com Jesus. Esse a gente não tem dúvida. Antes de dizer, Senhor, usa-me, faz, Senhor, anda ao meu lado, me guia, me livra dos caminhos maus. Que as pessoas reconheçam, que as pessoas possam reconhecer que eu estive contigo. Aí então, só aí então, você nem precisa pedir, o Senhor vai te usar. Nem precisa orar mais, usa, o Senhor vai te usar, de maneiras que você não conseguirá imaginar, de maneiras que você ficará surpreendido. Por isso, queridos, não pense que Deus veio apenas, não pense que Jesus veio apenas realizar milagres. Os milagres são um sinal. Os milagres são um sinal. Não pense que o poder de Deus, que a manifestação do Espírito de Deus é apenas uma forma de oração. Isso foi apenas um sinal. Creia que o Espírito de Deus sonda o teu coração e que primeiramente Ele vai te mostrar que diante de você tem uma represa, tem uma hidrelétrica, tem uma Itaipu precisando ser derrubada, para que uma grande quantidade de água do trono de Deus possa passar pela sua vida, arrastando tudo que há de errado e deixando o poder de Deus agir. E que depois disso, as pessoas vão olhar e vão dizer, esse aí está com Jesus. Olha o jeito que ele fala, olha os lugares onde ele vai, olha como mudou a vida dele. Só Jesus faz essa mudança. Olha o trapo de gente que era e olha o que é agora. Só Jesus faz essa mudança. Só Jesus faz isso. Me lembro sempre do testemunho do Carlão. Carlão é um amigão meu. Hoje não é mais Carlão, hoje é Doutor Carlos, promotor de justiça no interior de São Paulo. Carlão, não tive o prazer de pregar ao Carlão, mas tive o prazer de discipular o Carlão. E o Carlão, apesar de ser aluno na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, era um sujeito mais louco que eu tinha conhecido até então. Conheci os outros pior depois, mas até então ele tinha o recorde mundial. E o Carlão se converteu. E aí me lembro de uma conversa, Carlão pregando o Evangelho com uma pessoa, e o Carlão falando assim, Jesus transforma a vida das pessoas. E um cara falou assim para ele, eu não acredito nisso. E o Carlão falou, Jesus fez isso na minha vida, cara, como é que você vai negar? E ele falou, realmente, Carlão, você é um cara que mudou. Você é um outro cara. E o Carlão falou, se você quiser ser um outro cara, como eu sou, você precisa aceitar esse Jesus que eu aceitei.
dava para ver que ele estava andando com Jesus, e não era um mendigo. Eu não estou falando de um sujeito de rua, eu estou falando de um homem que estudava nas faculdades mais importantes do nosso país. E a gente olha e vê desde o mendigo até o doutor, todos precisam andar com Jesus, todos. E Jesus é capaz de transformar a vida de cada um deles. Por fim, saiba, meu irmão, você não tem nada. Você pode olhar para Jesus agora, estender as mãos vazias e dizer: Senhor, eu não tenho nada. É isso que Ele quer. Deus não quer ouro, Deus não quer prata. Deus quer mãos vazias estendidas para Ele, para que Ele possa preencher com as bênçãos dEle. Deus quer que você reconheça que a sua própria força não faz nada. Deus quer que você reconheça que o seu próprio poder não faz nada. Deus quer que você reconheça que o poder e a glória são dEle. Quando você se tornar em nada, Deus fará maravilhas, Deus fará grandes coisas por meio da sua vida. Mas reconheça, você não é nada. Sem Jesus, você não é nada. E com Jesus, você é capaz de fazer coisas que nós não podemos imaginar. Você pode se curvar agora e orar comigo? Sua vida diante de Deus. Coloque sua vida diante do Senhor.